Olá, graça e paz. Sou seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Eu estou aqui nesta programação de televisão, satélite, rádio, internet, porque há um chamado de Deus na minha vida para proclamar o reino, para anunciar a Jesus Cristo. Eu sou um embaixador do reino. Eu tenho um chamado a dizer ao povo de Deus desta cidade, deste país, do mundo: reconciliai-vos com o Senhor. A Bíblia diz que a boca de um profeta é uma boca que exorta em nome de Deus. E eu estou aqui em nome de Jesus porque eu quero que você conheça a mensagem do Evangelho da Graça de Deus pregada no altar da Igreja Cristo Vive e tenha os benefícios desta mensagem. A mensagem, a palavra, é como uma semente. Ela é semeada no coração. E se há terra fértil, que é o coração dos eleitos de Deus, diz que esta semente cai e começa a germinar e dá frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Não existe uma palavra bíblica sem frutos. Ela pode ser a 30, a 60 ou 100, mas não existe a semente infrutífera. Ela não morre e desaparece. Pedro diz, na sua epístola, que a palavra é como uma semente incorruptível. Ou seja, ela não se estraga, ela não apodrece, ela não é inútil, ela é produtiva, ela é frutífera. E ela vem, e como ela é cortante, a palavra de Deus é cortante, ela vai e penetra até as profundezas do coração, onde estão os intentos do coração, onde o raio-x, a tomografia computadorizada não atinge, não alcança, mas a palavra poderosa de Deus chega lá. E como a palavra é água, ela lava. Mas como ela é poder e vida, ela transforma e regenera. Eu tenho consciência desta palavra e do efeito desta palavra exatamente pelo meu testemunho. Há 40 e poucos anos atrás, num leito de enfermidade de um hospital militar em África, sem qualquer projeto nem expectativa de vida, talvez até em alguns momentos eu tenha renunciado à vida pelo sofrimento de um corpo jovem politraumatizado, com polifraturas, mas Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, enviou um anjo àquele hospital que me falou exatamente como eu estou falando agora a você. Houve uma dificuldade no início, uma pequena luta, mas Deus prevaleceu. E hoje eu sou o que sou por causa da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo. E eu quero muito que você o conheça. Não como um mito, não como uma religião, como um conjunto de regras, faça ou não faça, executa ou deixe de executar, cerimônias, abluções, não. Mas uma experiência real com Jesus Cristo. E você pode ter esta experiência hoje, porque para Deus não há limites. Não é a televisão, a rádio, ou o satélite ou a internet que nos bloquearão. O poder de Deus passa por tudo isso e chega ao seu coração. Então, vamos ao altar da Igreja Cristo Vive, aonde você vai ouvir e participar da segunda parte de uma mensagem regeneradora, transformadora e abençoadora. Ontem tivemos a primeira parte e agora é o segundo passo de fé. Pare um pouco. Pense um pouco. É a hora de Deus na sua vida.
Meu telefone está aqui, 30 17 90 90. Se durante a programação o Espírito falar ao seu coração, ligue para nós. Nós vamos cuidar da sua vida. Com vocês, é a Cristo Vive. A palavra que não volta vazia. E você sabe por quê? Porque Deus vela para que ela se cumpra. Até já. O tema de hoje é: o Senhor fala e revela a sua visão. Somos capazes de tudo, mas quando se diz aquieta-te, precisamos de entender que quando Deus diz aquietai-vos, é para ouvir a voz de Deus, não é para ouvir a voz dos nossos pensamentos. No livro de João 4:24 ele explica: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus fala ao nosso espírito. A nossa verdadeira identidade não é a carne que você vê. Você não é esse homem ou essa mulher de carne. Nós somos um corpo de carne que tem emoções e sentimentos, ou seja, tem uma alma. E tudo isto habita dentro da parte principal da nossa vida, que é o nosso espírito. Nós somos espíritos que têm emoções e sentimentos, têm uma alma que habita um corpo de carne. Esse corpo de carne é fraco, é pó. O que é perfeito é o espírito. Então, Deus fala ao nosso espírito e Ele imprime no nosso espírito uma visão para fazermos algo. E de repente um dia você começa a dizer: eu tenho que abrir a minha empresa, eu tenho que fazer a minha pós-graduação, eu vou fazer uma viagem, eu vou abrir uma loja, eu quero um comércio. Você sabe, isto foi Deus que imprimiu. E é muito interessante você aprender isto, porque às vezes a pessoa faz alguma coisa e diz assim: eu sabia que estava fazendo errado. Eu fazia, né? Eu sabia. E eu vou lembrar-lhe o que eu tenho dito aqui. Se você tem dúvida, não faça. Se você tem dúvida, não faça. Porque a dúvida, a Bíblia diz que é do maligno. E se é do maligno, eu não posso me envolver com o maligno. Porque se eu dou um passo em cima de uma dúvida, eu estou acreditando no maligno. Então nós somos pessoas da fé. Não podemos tomar decisões debaixo de pressão. Não haja pela lógica humana. Eu aprendi isso desde o início do meu pastorado. E muitas vezes eu tenho tido experiências muito fortes, ouvindo a voz de Deus. E você sabe, Deus não diz sempre sim. Às vezes Deus diz não. Então o que disse o salmista no Salmo 37:4? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos. Os desejos que estão no teu coração foi Ele que imprimiu. Isso é a visão de Deus. Se eu quero fazer um empreendimento e Deus imprime no meu coração algo, esta vontade é a vontade de Deus, vai dar certo. Se eu começo a querer fazer alguma coisa e tenho dúvidas, estou inseguro, não estou tranquilo, não é a vontade de Deus. Então, meu amado, nós temos que entender isto, porque é Ele que põe desejo no nosso coração. Então nós temos que buscar ao Senhor, ouvir a sua voz. E eu vou lhe dizer mais uma vez, sem vergonha e sem acanhamento: quantos livramentos eu tive, porque eu quis primeiro conhecer e saber qual era a vontade de Deus. Muitos livramentos eu tive, porque eu me preocupei. Mas também alguns erros eu cometi por não esperar em Deus. Você sabe,
Isto é muito importante em todas as áreas da vida, amado, para a tua vida profissional, espiritual. Diz em 2 Coríntios 12, 2, já lemos aqui anteriormente, muito importante. Ora, quando eu cheguei a Troade, disse Paulo, para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, versículo adiante, não tive, contudo, tranquilidade em meu espírito. Não tive tranquilidade. Não havia dúvidas. Ele disse, eu não encontrei o Tito. Por isso, eu não preguei em Troade e eu fui para onde? Para Macedônia. Eu não tive tranquilidade. Amado, o que for na vida, você tem que sentir que é Deus que está falando, se você tiver o que? Tranquilidade, paz. Isto é óbvio. Não há paz, não é Deus que está no meio. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Paulo fala em Atos dos Apóstolos 16, 6 a 10, ele diz, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Uau, o Espírito Santo impediu de se pregar a palavra na Ásia. Depois, defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então Paulo deu um passo, o Espírito disse não. Ele deu outro passo, o Espírito disse não. Mas as intenções eram legais, era pregar o Evangelho. Então ele contornou Mísia, desceu para Troade. À noite, porque ele poderia ter dito, não, eu vou pregar em Mísia, acabou, ponto final, quem manda aqui sou eu. Então à noite sobreveio a Paulo uma visão. Veja, ele queria ir para um lugar, o Espírito disse não. Então vou tentar aqui, o Espírito disse não. Você sabe, quando o Espírito disser não, não faça, amado. Os patrícios portugueses dizem, muita gente dá com o burrinho nas águas por causa disso. O brasileiro já usa um termo um pouco mais forte, quebrou a cara. Então, quando você tiver dúvida, quando Deus disser não, já há provas, o altar já falou, a palavra já revelou, não insista. Então, tentou, não deu, até que finalmente ele teve uma visão. E um varão macedônio estava em pé e rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que ele teve a visão, ele não esperou 300 anos, esperou o máximo 17 minutos. Já ninguém se lembra o que é. Assim teve uma visão imediatamente e procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Agora ele tinha certeza. Eu nunca contei isso aqui, mas eu vou contar hoje. Quando eu fui consagrado como diácono na igreja de Nova Vida, o pastor que me trouxe de Portugal, já está, os anjos já o levaram ao seio de Abraão, pastor Fernando Figueiredo. Um dia ele me chamou e disse, Miguel, ele era da Igreja Batista Renovada. Aqui no estado de São Paulo há uma igreja grande. O pastor desta igreja é um senhor juiz, é muito idoso, vai se aposentar. E ele me perguntou, você conhece um jovem pastor enérgico, atuante, que eu possa entregar o meu ministério e a igreja para ele? O pastor que me trouxe de Portugal disse, claro que eu conheço. Ligou para mim e disse, vamos nos encontrar numa reunião em Teresópolis. Fomos para Teresópolis e disse, Miguel, a porta de Deus está para a tua vida. Pastor é um juiz, um homem de Deus, um homem maravilhoso, tem uma igreja linda, grande. Você vai ser o pastor, vai ter casa do pastor, vai ter carro, vai ter todas as benesses que a igreja pode lhe proporcionar para você cumprir cabalmente o teu ministério. Oramos, demos as mãos, beijamos, abraçamos, está feito. Aí eu fui, procurei o bispo da igreja Nova Vida, disse, bispo, eu tive um convite, está aqui a carta por escrito, eu vou ser pastor em Americana. E o bispo olhou para mim e disse, não vá. Você não é batista renovado, você é da Cristo Vivo, ou você é da Nova Vida na época. Não vá. Deus não lhe chamou para essa igreja, Deus lhe chamou
A profecia dizia que a própria igreja Nova Vida não estava preparada. Esse era um ministério novo. Se eu tenho entrado, não, porque já tem casa, já tem carro. Se eu fosse atrás da segurança humana, hoje eu seria um pequenino pastor em Americana. E nunca seria o pastor titular. Enquanto esse senhor vivesse, eu seria sempre o auxiliar dele. Isto foi em janeiro. Chegou a março, veio a minha consagração, que você já ouviu as profecias. Se eu tenho errado, todo o meu ministério estaria errado. Então eu estou lhe dizendo isso porque uma das mais importantes decisões que eu tomei na minha vida foi seguir a voz de um profeta. O meu desejo pessoal era o meu desejo pessoal, mas o desejo de Deus era outro, era muito maior. Eu jamais poderia fazer o trabalho que nós fazemos hoje, livre, sem amarras, se eu tivesse de uma denominação tradicional. Então Romanos 14, 23 diz assim: aquele que tem dúvidas é condenado pelo comer, porque o que faz não provém da fé. Tudo que não provém da fé é pecado. Então você não deve ficar indeciso quanto ao que você tem que realizar na vida. Comece a pedir a Deus. Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, sede agradecido. Diz que a paz é o árbitro. A paz é o árbitro. Ou seja, tem paz é Deus, não tem paz é dúvida não tem Deus, é maligno. Então quando o Senhor dá uma visão sobre algo na vida, seja empresarial, comercial, pessoal, educação, espiritual, familiar, tem que sentir paz no coração. Ele dá a confirmação, Ele dá a alegria do Espírito, Ele dá a direção, Ele dá a provisão, Ele vai até o fim, até ter vitória. Deus não é um Deus de confusão. Diz em 1 Coríntios 14, 33, Deus não é de confusão, e sim de paz. Você nesta igreja tem que ter paz. Aqui não há grupos, aqui não há setores que não amam os outros setores, aqui não há o grupo e a panelinha do fulano de tal. Aqui nós somos uma família sincera, verdadeira, honesta, amiga. Somos uma família. Então Ele tem planos certos, Ele tem os planos certos. Então Deus imprime na mente, imprime no coração, é a sua voz, é a sua vontade. Nós precisamos de entender que é possível isto acontecer. Porque, apóstolo? Que em 1 Coríntios 2,16 diz: quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Temos. Ou seja, nós não pensamos como o mundo pensa. A mente de Cristo está na nossa mente. Isso é muito importante. Se você pensa que tem, e tem a certeza que tem a mente de Cristo, amado, você tem a certeza e a convicção que você está sarado, que você é próspero, que você é vencedor, que o maligno não lhe toca, que você vai conquistar, que você vai avançar. Você está com a mente de Cristo ativada. A nossa mente muitas vezes se apequena, se diminui. Não posso, não sou capaz, não sei, eu sou infeliz. Isso é a mente humana que pensa. Não foque a sua vida na tristeza, no que lhe fere, no que lhe machuca. Você tem a mente de Cristo. Você pode pensar como Cristo pensa. Cristo não chamou você para a mediocridade. Cristo não chamou você para ser pequeno. Cristo chamou para você ser mais do que vencedor. Por isso Paulo disse à igreja, em Romanos 12, 2, ele diz: não vos conformeis com este século. Não aceite o século. O tema de hoje é: o Senhor fala e revela a sua visão. Muito bem, estamos de volta. A segunda parte desta mensagem, ela é tão forte e tão poderosa que o efeito da palavra na sua vida já pode ser sentido.
ela é uma semente que caiu em boa terra e já está a produzir frutos. E os frutos são emocionais, são espirituais, são de atitudes de vida, de mudança de pensamentos. Olha, a palavra de Deus é lato sensu. O poder age em todas as áreas, na saúde física, na saúde emocional, na saúde financeira, na saúde familiar, e dá a capacidade de você colocar a mão no arado e olhar para o futuro dizendo: eu nasci para vencer. Porque a bênção de Deus enriquece e com ela não traz desgosto. Volto a oferecer-lhe o meu telefone 3017 90 90. Se esta mensagem falou ao seu coração, ligue para nós. Temos bispas conselheiras que lhe ajudarão e orarão por você. Quero dizer-lhe também que hoje, terça-feira, temos escola bíblica na igreja às 10 horas da manhã, se você me assiste na Bandeirantes, com o bispo Daniel. Vai ser uma manhã gloriosa na igreja. E já estamos com este espírito de antecipação para o culto de amanhã, quarta-feira, 7h30 da noite, a nossa noite apostólica e profética. Deixo-lhe este desafio, este convite. Quem sabe você me assiste hoje pela primeira vez. Ou quem sabe que você é um ouvinte e assíduo, ama a palavra, ama a pregação, entende que realmente Deus tem um plano para a sua vida. Mas você não pode ficar aí, na sua zona de conforto. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar a sua vida. Eu vou tirar o jugo pesado, a canga. Você sabe que o pecado é uma canga? Você sabe que vícios, maus hábitos, decisões equivocadas, às vezes trazem uma canga, um jugo tão pesado, que há pessoas que não suportam. E por não terem uma boia de salvação, há pessoas que tiram a vida. Deixam de viver esta vida tão maravilhosa que é a vida com Deus. Então, venha, participe, envolva-se. Estamos chegando ao final de mais um ano. E é para você que Deus está falando, você que postergou e procrastinou, dizendo: um dia eu vou. Quando a minha vida estiver perfeita, quando o meu casamento estiver 100%, quando as minhas finanças estiverem no top. E você sabe que isto só é possível acontecer se Jesus Cristo for o teu Senhor e Salvador. Então, venha para nós, venha participar, venha se envolver. A Igreja Cristo Vive existe por sua causa. Quando Deus fundou este ministério, Ele pensou em você. 3017 90 90, aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles, da 28DP. Hoje, escola bíblica, 10 da manhã, e amanhã, 7h30 da noite, a noite apostólica e profética. O testemunho das pessoas é este: apóstolo, a minha vida foi antes de eu conhecer a Cristo Vive e depois que eu conheci a Cristo Vive. Houve ali um divisor de águas. E eu vou lhe dizer que entre nós há pessoas evangélicas, de origem católica, de origem espírita, pessoas que andavam em busca de um norte e que através deste ministério o encontraram. A bússola é a palavra, o norte é Jesus. Eu aguardo por você. Se você sente o desejo de participar também desta programação como um cooperador, faça isto, porque quem
coopera com Deus, quem abre a sua mão a Deus, tem a mão de Deus aberta para a sua vida. Muito obrigado por esta honra. Estamos nos despedindo. Agradeço ao povo da Igreja Cristo Vive, a minha equipe de televisão, em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, da minha amada esposa Bispo Roxana, e o governo da igreja libera para você esta graça de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Você nasceu para vencer. Até amanhã. Graça e paz.